Pessoal, a partir de agora, eu estou fazendo a gravação da nossa webconferência para depois disponibilizar para os alunos que não conseguiram estar nesse momento conosco e que depois podem estar assistindo ou ouvindo a webconferência, né? Eu acabei de responder uma pergunta sobre o material, a atividade avaliativa, né? Que tem um enunciado lá que fala sobre entrada padrão e saída padrão. Respectivamente, entrada padrão, eu estou falando do comando leia e depois do comando escreva, tá? Fiquem com isso aí. Comando leia e comando escreva. Aí a Janaína colocou no chat. Entrada padrão seria para usar o comando leia e saída seria para usar o comando escreva. É isso aí. E o quadrado do número é elevar o número ao quadrado. Exatamente. Bom, vocês estão pegando o jeito do negócio. Algoritmos, a gente tem que ler o problema e interpretar o problema, né? Faz parte, tá? Não utilizaremos Java nessa disciplina, pelo amor de Deus. Agora não. Agora não. Quem sabe posteriormente, né? Teve uma disciplina que eu dei na UAB, que eu acho que foi estruturas de dados, que eu trabalhei alguma coisa com os alunos em Java, né? Mas nada assim oficial. Eu trabalhei com Portugal e implementei alguns algoritmos em Java para despertar os alunos, né? Despertar o conhecimento, fazê-los procurar alguma coisa, implementar alguma coisa. Mas eu não sou profissional em Java. Eu tenho bastante conhecimento em C Sharp da Microsoft. Em Java é só acadêmico mesmo. Eu sou bem tranquilinho em Java. Não tenho muito conhecimento não. Mas tudo bem. Estrutura de dados é mais teórico? Não. Na verdade, é a continuidade de algoritmos. Vocês terão estrutura de dados. É continuidade de algoritmos. É porque não dá para a gente trabalhar tudo aqui nessa disciplina, então fica um pouco para estrutura de dados. Lá é programação também, da mesma forma. Certo? Vamos lá então? Deixa eu compartilhar uma tela com vocês para a gente poder falar sobre os nossos exercícios que nós vamos resolver agora. Certo? Deixa eu abrir aqui. Repassar os exercícios da atividade avaliativa, Éder? É isso? Ah, tá. Não, beleza, posso explicar. Deixa eu pegar eles aqui que eu já deixo explicado para vocês, né? De repente alguém está com alguma dúvida. São 5 algoritmos muito tranquilos de se fazer, tá? Vocês não enfrentarão dificuldades para isso, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aí, estão vendo essa tela? Vocês estão vendo aí? Confirmem para mim aí, por favor. Isso, já está gravando. Vamos lá. Pessoal, vou fazer aqui um apanhado sobre a nossa primeira atividade avaliativa. Essa atividade, ela foi aberta ontem e ela vai ficar até o término da semana 3, até o domingo da semana 3. Então, vocês têm 2 semanas para fazer esses 5 algoritmos, tá? Muito tranquilo, muito simples de se fazer. Conselho, não copie da internet, porque vocês vão encontrar, se vocês colocarem lá, algoritmo para calcular volume aqui, ó, volume de uma lata de óleo, vocês vão encontrar, né? Vai encontrar conversão de temperatura, também vai encontrar, mas não faça isso com o seu aprendizado, tá? É conselho, né? Eu sei que conselho, se fosse bom, não era dado, mas toda vez eu aconselho. Então, que aí depois você se encontra, você se depara com um algoritmo mais complexo lá na frente, e aí você não teve a experiência do mais simples, e aí vai apanhar para fazer o mais complexo, né? Naturalmente.
Estão me escutando, né? Então vamos lá. Olha, essa primeira lista de exercícios, o que ela deve conter? Ela deve conter o conhecimento tanto de fundamentos, quanto de operadores, quanto de expressões, que é o que a gente vai ver na terceira semana. Então veja, é cumulativo, e isso vocês têm que aprender, né? Que o conhecimento de algoritmo a gente vai fazendo uma construção. Então, em fundamentos, vocês viram algumas coisas lá de entrada de variáveis, entrada de dados, tipos de dados, tá? Não pode haver dúvidas nisso aí. Na segunda semana, que é a semana de agora, vocês estão vendo sobre os operadores. Operadores aritméticos, operadores lógicos, operadores relacionais. Na terceira semana, a gente vai falar sobre as expressões. Aí, expressões aritméticas, expressões lógicas, o uso dos operadores relacionais para avaliar expressões, enfim. Nós vamos colocar toda essa carga. Na quarta semana, se não me engano, deixa eu olhar aqui no plano, no guia de estudos, mas me parece que na quarta semana, é isso mesmo, na quarta semana a gente vai falar sobre decisão. E aí, veja, decisão, se você não tem todo esse conhecimento cumulativo que é o que eu estou falando para vocês, do que são os operadores, de como se constrói uma expressão e tal, aí você já começa a ter uma série de dúvidas lá, né? Deixa eu fazer uma enquete para vocês aí. Quem viu algo ou pesquisou sobre a tabela verdade? Ou quem já tinha, de repente, visto alguma coisa aí? Né? Quem viu algo, pesquisou sobre a tabela verdade, esqueci do verdade. Ó, a tabela verdade, ela normalmente é dada nas primeiras disciplinas, né? E a gente às vezes acha que ela é muito simples. Ah, isso aqui é uma coisa muito simples, você decora um macete e tal, aprende a fazer ali. Mas veja, tabela verdade vocês vão usar até lá nas disciplinas de banco de dados, no momento de você construir consultas. No momento de vocês construírem consultas, criarem critérios na cláusula where, vocês vão ver que aquilo é tabela verdade o tempo todo, na verdade. Então, deem uma olhada na tabela verdade, exercícios de lógica, tá? Porque é muito importante. Isso é um conselho, anota aí do lado do seu caderno. Estudar tabela verdade, né? Larga de assistir o jogo no sábado à tarde e vai estudar a tabela verdade, né? Larga de assistir o jogo na quarta-feira à noite, esquece Flamengo, pelo menos pelo prazo do curso. Depois você volta a torcer pelo Flamengo, né? Que começou a ganhar agora. Então tá. Primeiro algoritmo, olha aí, um algoritmo muito simples. Construa um pequeno algoritmo que leia 3 valores da entrada padrão. Qual que é a entrada padrão? Já falei, usar o comando leia. Ponto. Do tipo real e escreva na saída padrão a média aritmética dos números lidos, certo? Um dos algoritmos mais simples que tem. E aí eu bato naquilo que eu falei na aula passada. Como é que você faz isso sem o uso de computador? Ah, professor, eu primeiro conheço o primeiro valor, depois o segundo valor, depois o terceiro valor. Aí eu somo, aí eu divido por 3. Por que por 3? São 3 números, média aritmética, né? E aí o resultado, aquilo eu tenho por média. Perfeito. Aí agora, quando você passa para o algoritmo, para dentro do Visual G, você vai dar formalidade para essa solução que você acabou de colocar. Então, você vai declarar 3 variáveis de entrada, uma variável para guardar a soma, uma outra variável para guardar a média, e aí você escreve a média pela saída padrão, né? Pelo escreva, tá? Tranquilo? Alguma dúvida aí no primeiro algoritmo? Essa atividade, é, vocês têm que tirar 10 nessa atividade, pessoal. Vamos bater 10 nessa atividade aí, porque vocês vão ver que ajuda pra caramba na avaliação da disciplina. Teste de mesa, João Francisco. Teste de mesa é você simular
a execução do algoritmo, linha por linha. O que ele está fazendo? Leia número 1, aí você anota do lado um número qualquer. Leia número 2, você anota do lado um número qualquer. Para o número 3, a mesma coisa. Aí na soma, você soma os 3, anota do lado. Na hora da média, você calcula a média do lado, lá no seu celular ou na cabeça, se calcula e anota do lado. E no escreva, você dá a saída. Isso é um teste de mesa, tá? É você testar o algoritmo mesmo, manualmente, né? O teste de mesa é na mão, sempre. Opa, sempre. E quando eu faço em sala de aula é muito cansativo, inclusive. E aí, às vezes, a gente coloca lá um problema que tem um loop, um laço de repetição de 50 vezes. Aí não dá para fazer, né? Aí cansa demais. Aí eu faço 5 vezes. Aí, opa, aí todo mundo entendeu, né? Entenderam o algoritmo 1? Tranquilo? Aí o algoritmo 2. Construa um algoritmo que calcule o quadrado de um número lido da entrada padrão. Olha a entrada padrão aí de novo. Calcule um algoritmo que construa um algoritmo que calcule o quadrado de um número lido da entrada padrão. Bom, esse algoritmo é também muito simples, mas ele é apenas para que vocês aprendam a utilizar o operador de multiplicação, né? Mas isso não é difícil. E como que você, por exemplo, calcula o quadrado do número 2? Aí você faz assim, 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. O resultado disso é 4. Perfeito. Então eu tenho que fazer a leitura de um único número, né? Então eu vou ler um número. Aí eu vou declarar uma outra variável chamada quadrado e eu vou fazer com que quadrado recebe o número vezes ele mesmo e dou saída em quadrado, né? Se eu falar mais, eu resolvo um algoritmo para vocês. Muito simples. Algoritmo 3. Construa um algoritmo que leia uma temperatura em graus Celsius e apresente a convertida em graus Fahrenheit. E aí vem uma formulazinha de conversão, né? Se eu cobrasse de vocês assim, pessoal, construa um algoritmo para fazer essa conversão de temperatura de Celsius para Fahrenheit, e eu não desse a fórmula para vocês, seria sacanagem, né? Mas a fórmula está aí, ó. Fahrenheit é igual a 9 vezes o grau Celsius lido mais 160, tudo isso dividido por 5. Se vocês analisarem, isso aqui, ó, já é uma expressão, que é o que eu vou tratar na terceira semana, né? Por isso que essa atividade 1, ela encerra na terceira semana, porque ela envolve tanto conhecimento da primeira, quanto da segunda, quanto da terceira semana. E aí eu coloco as informações, que a temperatura, que a variável F é a temperatura Fahrenheit, a variável C é a temperatura em graus Celsius. Qual que você vai fazer a leitura? Você vai fazer a leitura da temperatura em graus Celsius. E aí converte para Fahrenheit e dá a saída no valor encontrado pela saída padrão, ou seja, pelo comando escreva. Entenderam? E se vocês analisarem, essa expressão aqui ela já está linearizada, como eu havia falado em uma das aulas aí. Já está linearizada, tranquilo de você resolver, né? Praticamente só reproduzir do jeito que está aí, é só reproduzir que você vai alcançar o resultado. Esse igual que não existe lá no Visual G, né? Igual lá não é atribuição, mas vocês sabem qual é o operador de atribuição, certo? Todos entenderam aí? Seria o recebe, Agenor, exatamente. É o recebe, o operador de atribuição, né? Então ficaria mais ou menos assim, ó. Eu teria aí 9 vezes C, exatamente como está no arquivo lá dos exercícios. Ficaria assim, ó, com o operador de recebe. Perfeito? Terceiro, então, tranquilo, né?
O quarto exercício, também muito simples. Construa um algoritmo que calcule e apresente o valor do volume de uma lata de óleo utilizando a fórmula. Volume igual 3,14159 vezes raio 2, que eu acho que é raio ao quadrado, né? Vezes a altura. πr ao quadrado eu encontro área de um círculo, né? Então esse raio 2 aí, leiam como raio ao quadrado, tá? Todo mundo entendeu? Raio 2 é raio ao quadrado. É a fórmula de área de círculo. E aí vezes a altura, que é a altura da lata, né? Aí você encontra o volume dela como um todo. Então, o que, que você vai fazer leitura? Você vai fazer leitura somente do raio e da altura. São duas variáveis de entrada, né? Raio e altura. E aí você joga na fórmula. Então, eu tenho duas variáveis de entrada e o volume que é calculado. O valor de π, ele não precisa, ele é um valor padronizado. E aí você, tendo lido o raio, tendo lido a altura, é só montar essa fórmula. Volume recebe 3,14159 vezes, aí você abre parêntese, né? Olha aí, volume recebe 3,14. Quanto mais números você coloca do valor do π, mais preciso fica o cálculo. Vezes raio, vezes raio de novo, né? Vezes altura. Você pode resolver desse jeito assim, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Pode fazer assim, ó. Postei aí para vocês, ó. É uma forma, né? E depois só estruturar ali dentro do algoritmo que não vai dar problema nenhum, certo? Quarto exercício é esse. O quinto exercício, esse eu fiz propositadamente, né? Pingou uma gotinha de maldade, né? Eu tenho que reconhecer, foi aquela gotinha de maldade, mas ao mesmo tempo aquela esperança que vocês vão mergulhar nesse problema e vão resolver ele, certo? Quando eu estava começando a aprender a programar, eu fiz um curso de desenvolvedor que teve na UFMT, lá nos idos de 2000, e aí o professor passou um problemaço para a gente. Eu fiquei a tarde inteira resolvendo ele, deu um algoritmo de mais de 200 linhas, mas depois que eu fiz, que eu coloquei para rodar, ficou bonito, ficou bem feito, e ali foi um grande alcance, na verdade. Eu fiquei bem orgulhoso. Então, veja assim, encarem esse problema, esse quinto exercício, como uma reunião de vários outros algoritmos que você deveria construir, né? Digo assim, em quantidade. Ele só tem tamanho, mais nada, né? Só tamanho, não aguenta nada. Porque o que vocês vão fazer, ó? Letra A, obtenha o valor para as horas trabalhadas no mês. Bom, isso aí é o quê? Eu lembro que eu comentei com vocês que toda vez que vocês encontrarem esse verbo aqui, ó, obter, isso é leia, certo? Isso é leitura. Aí tem obtenha o valor para o valor hora trabalhada. Uma coisa é você obter o valor. Ricardo, é isso mesmo, isso tudo em um algoritmo. O quinto algoritmo é um só, tá? Então vocês vão fazer uma leitura, ó. Letra A, faça a leitura das horas trabalhadas. Eu já dei o nome da variável. Faça a leitura do valor da hora trabalhada, tá aqui. Faça a leitura para o percentual de desconto, tá aqui, certo? Calcule o salário bruto. Como é que eu calculo o salário bruto? Assim, ó. Salário bruto recebe horas trabalhadas vezes o valor da hora, né? Depois, calcule o total de desconto com a seguinte fórmula. Total de desconto é percentual de desconto dividido por 100 vezes o salário bruto. Isso é o total de desconto. É possível que isso aqui esteja
invertido. Eu vou revisar, tá? Eu vou revisar isso aqui. Letra F. Mas aqui é simples. Se você ler o percentual de desconto, eu acho que isso aqui tá errado. Não, não, tá certo. Tá certo. É só porque não tá convencional. Não tá... não tá... Não tá da forma correta, assim. Forma mais comum de se calcular percentual. Mas tá certo. Letra F. Calcule o salário líquido com a fórmula a seguir. Salário líquido recebe o salário bruto menos o total de desconto. E depois apresentar os valores de horas trabalhadas, salário bruto, total de desconto e salário líquido. Tranquilo isso aqui. Só tem tamanho e safadeza esse algoritmo, mais nada. Ele é simples, porque ele é basicamente cálculo. Né? Vocês não vão encontrar uma grande dificuldade nele, não. Tá? Tranquilo? Professor, calculei o volume da lata desta forma. Volume recebe 3.14159 vezes raio circunflexo 2, que é a mesma coisa do raio elevado a 2, raio ao quadrado, vezes a altura. Tá certo, César. Show de bola. João está dizendo, percentual de desconto seria como exemplo, para melhor entender, é o percentual de desconto do INSS, por exemplo, 15%. Aí ele desconta essa porcentagem, exatamente. Se a pessoa ganha lá R$ 2.000, 15% é quanto? Né? E aí como que você chega nesse valor de 15% do salário bruto? E aí você tem o valor dele, né? Uma coisa é o percentual, que é o que eu estou falando para vocês, que vocês vão ler na letra C. Uma coisa é o percentual. E a letra E, ela pede o cálculo do total de desconto, certo? Que é o valor do desconto. Esse algoritmo ele só tem tamanho. Ele é muito simples. Né? Usem a estratégia do Jack Estripador e vão por partes, que vocês vão conseguir, tá? Primeiro faz leitura, depois calcula o salário, depois calcula o total de desconto. Usem aquela ferramenta que eu mostrei para vocês na última aula, que foi a ferramenta de executar passo a passo do Visual G, tá? Tranquilo, então? Alguma dúvida? Na aula passada, nós falamos sobre... Eu dei eu dei uma outra lista para vocês. Vocês estão vendo aí agora? Que é essa lista aqui, é a lista de exercícios 01. Essa lista de exercícios, ela não é avaliativa, certo? Estão vendo, né? A lista 01. É isso mesmo, ela não é avaliativa, mas é aqui que a gente pega o peão. É aqui que a gente pega o aluno que tem interesse e o aluno que não tem interesse. Porque essas atividades que não são avaliativas, elas também geram aprendizado. Então, não faça somente, vou deixar aí porque não tem nota e tal, só vou fazer aquilo que tem nota. Bom, você que sabe, né? Mas eu faria, porque isso te ajuda a fixar o que a gente está passando. E aí, até nesses algoritmos muito simples, vocês pegam uma coisa que é fundamental para todo programador: intimidade com a ferramenta, né? Intimidade, dominar o Visual G, aprender o que ele faz, entender os bugs que ele tem. Às vezes ele buga que você tem que fechar ele, né? E aí abrir de novo, abrir o algoritmo de novo para ver se funciona e por aí vai. Então é intimidade com a ferramenta que você só consegue resolvendo os algoritmos, tá? Aí eu coloquei algoritmo muito simples. Por exemplo, crie um algoritmo para enviar a seguinte mensagem ao usuário. Meu primeiro algoritmo é só fazer um escreva. Crie um algoritmo para realizar a impressão dos números. Só fazer escreva. Crie um algoritmo para ler uma variável chamada texto digitado do tipo tal. Já indiquei o tipo. Após a leitura, escreva o conteúdo da variável. Só exercícios assim, né? Aqueles mais de calibragem para você apenas entender a ferramenta. O Éder está dizendo, apenas por um preciosismo matemático, os parênteses apenas são necessários quando a execução da expressão necessitar executar uma operação com prioridade inferior.
caso contrário não é necessário. O que ele está dizendo é sobre a precedência de parênteses. Eu não sou matemático, né? Minha formação é só na área de computação, mas a gente vê muito matemática. E eu vou falar um pouquinho nessa terceira semana sobre a precedência de operadores, que é muito importante para você entender, tá? Só que eu sou da seguinte opinião: o parênteses, se ele tiver, ele não dá problema, né? Se você colocar parênteses, ele não vai dar problema. Só que se você evitar, se você tirar os parênteses de modo que quebre a precedência, aí você muda a fórmula, tá? Mas o que o Éder falou aí tá certo. Quarto algoritmo. Cria um algoritmo para ler duas variáveis, chamada nota 1, nota 2. Poxa, carregar duas variáveis, fazer a leitura de duas variáveis é muito tranquilo, né? Ambas do tipo inteiro. Após a leitura, escreva o conteúdo de cada variável. E por aí vai. Essa lista ela foi muito assim, muito tranquila para vocês. Eu acredito que vocês vão fazer ela com tranquilidade, tá? A lista dessa semana, que é a que está rolando, a segunda semana, ela já é uma lista, deixa eu ver aqui, um pouquinho melhor, né? Também são 5 algoritmos, eu quero ver se eu mantenho esse padrão de 5 algoritmos em todas as listas, né? Apesar de uma gota de maldade, às vezes, querer, né, sair e dar uma lista com mais exercícios, mas eu entendo a carga de vocês, tem várias outras disciplinas, né? Mas tudo bem. Olha essa lista aí, essa é a lista de exercício 02. Vocês estão vendo a lista aí? Sinaliza para mim com sim. Sim, né? Beleza, estão vendo a lista. Então, olha só. Não achei na plataforma. A lista 2 não achou na plataforma? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu já encontro ela aqui, eu já resolvo isso. Não pode deixar. Se tiver problema lá. Lembra que tem 2 salas, é verdade. Esse negócio de 2 salas está dando uma mão de obra. Porque a gente tem que montar a mesma aula, as mesmas coisas, as mesmas mensagens em 2 salas. A webconferência também não está na 19.2. Vou dar uma olhadinha lá. Tá. Então, deve ser por isso que algumas pessoas me sinalizaram que não acessaram a webconferência. Tá sim, né? Só se eu passei muito batido. Bom, o primeiro exercício, enquanto eu abro a minha plataforma aqui, o primeiro exercício é: Joana deseja comprar um carro novo e para isso comprou uma cota de consórcio que deverá ser paga em 48 vezes de um certo valor. Crie um algoritmo que receba a quantidade de parcelas e o valor da parcela. Após isso, apresente ao usuário o valor total que deverá ser pago pela cota. Tranquilo, né? Entender o problema? Imagine você fazendo consórcio. Você vai fazer o consórcio 48 vezes de R$ 500. Quanto é que custa essa cota toda que você vai pagar? Né? Como que você faz esse cálculo? Simples de você, né, fazer a leitura da quantidade de parcelas, do valor da parcela, multiplicar um pelo outro, achar o valor total e exibir ele, certo? Algoritmo 2. Crie um algoritmo para perguntar o valor total a ser pago pela cota e o percentual de administração do grupo. Após isso, apresente ao usuário o valor da taxa que deverá ser calculada em relação ao valor total a ser pago. Isso aí é para a gente entender que todo consórcio tem o que a gente chama de taxa de administração. Então, você vai pegar, qual que é o valor total? Você já sabe qual é o valor total, né? Ah, deu R$ 30.000, um exemplo. A taxa de administração de 10%. Então, qual é o valor? R$ 3.000 de taxa de administração. Como é que eu chego nesse número? Certo? Terceiro exercício, crie um algoritmo para perguntar o valor total a ser pago pela cota e o valor de taxa de administração já calculado. Após isso, apresente ao usuário o valor que será liberado quando a carta de crédito for contemplada ou quitada, diminuindo o valor da taxa de administração do valor total a ser pago pela cota. Isso aí, assim,
A grosso modo, é mais ou menos assim que funciona, né? Você paga mais porque você paga a taxa de administração. Mas aí você vai tirando a taxa de administração é o que você recebe do consórcio. A grosso modo é isso. Quarto exercício. A cota de Joana foi contemplada quando ela havia pago 12 parcelas. Crie um algoritmo para ler a quantidade total de parcelas da cota, 48, um exemplo, e a quantidade de parcelas pagas. Após isso, apresente ao usuário o percentual de parcelas pagas no momento da contemplação. Olha aí, se o total é 48 e ela pagou 12, qual é o percentual pago? Né? Ah, então eu tenho que pegar o 12, dividir por 48, multiplicar por 100 para eu poder encontrar qual é o percentual, certo? Vocês estão vendo que é tudo relacionado a consórcio, né? Eu pensei nesse problema e comecei a criar algoritmos em cima dele. Olha o outro aí. Crie um algoritmo para ler a quantidade total de parcelas, o valor da parcela e a quantidade de parcelas pagas. Olha aí. Crie um algoritmo para ler a quantidade total de parcelas, o valor da parcela e a quantidade de parcelas pagas. Após isso, calcule o valor total que deverá ser pago pela cota. Isso aí vocês já fizeram lá no primeiro. O valor total já pago, que é muito semelhante a fazer o primeiro, e o valor restante, subtração de um pelo outro, e apresente os valores ao usuário. Entenderam? Muito tranquilo, né? Certo, pessoal? Sinaliza aí para mim. Todo mundo entendeu? Essa lista 2 não está lá na plataforma, na sala 2019-1. Deixa eu verificar. Pessoal, se você, os tutores, agora eu falo aos tutores, se vocês encontrarem alguma anomalia, ausência de link, não tá faltando a lista, pode me passar, me manda um WhatsApp, a gente tem aquele grupo para a gente conseguir fazer isso. Não tem mesmo, deixa eu ver aqui. 2019 1 algoritmos. A lista não me parece que não está lá. Pessoal, para eu não ficar corrigindo a plataforma agora, eu vou corrigir depois, tá? Senão eu vou ficar perdendo tempo aqui com vocês, perdendo o tempo que deveria ser destinado à nossa conferência corrigindo a plataforma. Depois que eu desligar, eu faço essa correção, tá? Bom, beleza então. Lista 01 nós já falamos, lista 02 também falamos, né? Todos entenderam aí? Alguma dúvida? Algum questionamento? Pode fazer. Tá? Depois que eu liberar as listas aí, porque a lista 2 não está na plataforma, eu vou resolver isso lá para vocês. Beleza, pessoal? Vocês querem que eu faça algum algoritmo, algum exercício para a gente tirar alguma dúvida? Então tá, vamos fazer alguns desses aqui, ó. Vamos fazer alguns desses aqui, da lista 02. Ó, vou copiar esse cara aqui e vou abrir o meu Visual G, só um pouquinho. Clésia, é isso aí mesmo, é normal, é normal.
Muitas pessoas começam o curso sem ter tido contato com o algoritmo, isso é normal, né? Não há um pré-requisito, não. Fica tranquila. Vai dar tudo certo. Faça as listas de exercícios, repita os códigos que eu colocar para vocês, que não vai ter erro, não. Todo mundo está vendo aí a minha tela do Visual G? Estão vendo? Sim, beleza. Qual o problema que nós vamos resolver? Vamos resolver o primeiro, né? Já que é a atividade que não é avaliativa, né? Vamos resolver o primeiro. Deixa eu pegar o enunciado aqui. Aí o nosso problema aqui, né? Tranquilo. Não tem comentário de bloco? Tem. Comentário de bloco. Beleza. Tá, o enunciado tá ali. Maurício Miranda também está com muita dificuldade. Tá, tudo bem. Vocês baixaram o Visual G? Maurício, Clésia, baixaram o Visual G? Todo mundo? Conseguiram baixar? Conseguiram executar ele? Ele abriu essa tela assim, normal, esquisitona? Abriu? Tá, então tá bom. Vamos por partes. Esse problema é o seguinte. Como eu falei para vocês, vou colocar assim, cálculo, olha o nome do algoritmo, cálculo, cálculo valor total consórcio, total cota, certo? Vou fazer assim, quais variáveis eu tenho que ler para que o meu algoritmo consiga fazer o cálculo? Quais variáveis eu tenho que dar entrada para que ele possa fazer o cálculo? Vamos pensar nisso. Joana deseja comprar um carro novo e, para isso, comprou uma cota de consórcio, que deverá ser paga em 48 vezes. De um certo valor. Crie um algoritmo que receba. Pronto, aí eu já estou dizendo. Receba, a quantidade de parcelas. Então, eu já tenho quantidade, parcelas. Que mais? O valor da parcela. Valor, parcela. Mais alguma coisa que ele vai receber? Não. Ele vai receber só isso. Após isso, após a leitura, apresente ao usuário o valor total que deverá ser pago pela cota. Então, agora eu vou criar uma outra variável chamada valor total. Vou colocar todas como do tipo real. Por que real, pessoal? Me fala aí, por que real? Quantidade de parcelas, inteiro. Tudo bem, sem crise. Inteiro é real? Responda aí para mim, inteiro é real? Real aceita todos os números, inteiro é real. Mas o inverso nem sempre é verdade, né? Se tiver um real com casas decimais, se você colocar esse valor dentro de uma variável inteira, ele vai fazer o que a gente chama de truncar. Ele vai pegar só a parte inteira e desprezar a parte decimal. Então eu declarei assim, ó, quantidade parcelas inteiro, valor parcela e valor total real. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que escrever o corpo do algoritmo, que é justamente para receber esses valores, fazer o cálculo e imprimir. Então, primeira coisa, eu vou mandar uma mensagem para o usuário. Escreva, ou escreval, vou colocar assim, informe a quantidade de parcelas, dois pontos, espaço, embaixo eu já faço leia. Leia quantidade, parcelas. Depois, de novo, escreva valor, informe o valor da parcela. Ó,
leia novamente valor parcela. Sempre assim, tá? Não precisa, tem aluno que dá um espaço aqui, não precisa. Aqui também não precisa, pode ser assim, colado. Beleza, aqui eu vou colocar que nós estamos fazendo o quê? A entrada de dados, né? E agora, ó, vou fazer o quê? O processamento. E como que eu faço o processamento? Valor total recebe o quê? Valor parcela vezes quantidade parcelas, né? Preste atenção em como eu declarei, quantidade parcelas, como está aqui em cima, né? Valor parcela, valor parcela, valor total, valor total. Agora eu vou dar saída. Como que eu dou a saída? Eu faço assim, ó, escreval, e coloco assim, ó, o valor total da cota será de, ou é de, espaço, vírgula, e eu coloco aqui, ó, valor total. Certo? Entenderam? Alguma dúvida aí, pessoal? Os valores são decimal, exatamente, real, né? No Visual G, o decimal é o real. Por quê? Porque é valor monetário, é dinheiro, pode ter decimal. Quantidade de parcelas, ela pode ser inteira, porque não existe meia parcela, né? É uma parcela inteira. Então, você faz a entrada, como nós fizemos aí, faz o processamento, como está aí também, e depois escreve a saída. Se a gente mandar executar esse algoritmo F9, ixi, comando fora da seção apropriada. Ah, aqui, ó, esse enunciado. Eu sabia que ele ia reclamar. Vamos ver se é isso. Aí, executou. Era o enunciado, ó. Vai entender, né? Vai entender o Visual G. Ele deu cara de que estava comentado. Aí. É, é parecido com VBA. VBA é Visual Basic, alguma coisa assim, né? Visual Basic é uma linguagem mais de uma sintaxe um pouco diferenciada. Eu trabalho com C Sharp, que é bem parecida com Java. Tudo bem. Todo mundo viu aí o algoritmo? Alguma dúvida? Késia, entendeu? Clésia, né? Clésia, entendeu? Tem mais uma pessoa que falou que não estava entendendo. Todo mundo entendeu o algoritmo? Alguma dúvida? É muito simples, né? Fazer a leitura dos dados, tá aqui, fazer o processamento e a saída. Exatamente como a gente faz, isso que é o interessante. Olha, se alguém falar para você assim, eu comprei um consórcio e vou pagar 36 parcelas de R$ 1.000. Adivinha quanto que vai custar esse consórcio? Você já logo faz o cálculo, né? Você já escreve calculando, certo? E aí você já faz. Só que agora, aqui no algoritmo, a gente trata ele um pouco mais detalhado, né? Ó, eu fiz a entrada, fiz o cálculo e escrevi, né? Vou apagar esse aqui. Ó, F9 executa, informe a quantidade de parcelas, 48, um exemplo. O valor da parcela, R$ 500. Ah, bom, então o valor da cota é de 24 mil. Entenderam? Tranquilo? Olha o que a gente pode fazer. Se vocês pensarem assim, professor, dá para simplificar? Daria. Dá para a gente simplificar. Eu poderia, aqui, ó, fazer isso aqui. Eu poderia, deixa eu copiar ele, para não perder. Eu poderia fazer assim, ó, vou tirar esse valor total, essa variável valor total, não preciso dela, só para demonstrar para vocês. E eu vou pegar o que gera o valor total, que é o valor da parcela vezes a quantidade, e vou colocar aqui na escrita, ó. E vou tirar isso aqui. Aí eu vou chamar assim, processamento, saída. Ó, eu vou fazer, escreva, o valor total da cota é de,
e eu passo a imprimir o quê? O valor parcela vezes a quantidade de parcelas. Isso aqui também funciona. F9, 48 a R$ 500, dá os mesmos 24 mil. Qual é a diferença? A diferença é que o algoritmo anterior, ele é mais didático, né? Ele é mais didático, porque você tem a separação do cálculo depois da escrita. Fica mais fácil de depurar, né? Se você executar linha a linha, fica mais fácil da gente depurar o algoritmo, tá? Tranquilo? Vamos pegar outro? Todo mundo entendeu aí? Estão comigo? O enunciado eu coloquei só para não ter que ficar alternando a ferramenta aqui, né? Vou pegar outro enunciado agora, o enunciado do exercício 2, da lista de exercícios 2. Olha lá, ó. Olhem aí para o Visual G. Tem esse exercício aqui, para a gente fazer. Vocês viram o primeiro, como que ele foi simples, né? Foi muito simples. Eu até posso colocar aí para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar no chat aí. Vamos desafiar esse chat. Ó, coube o algoritmo todo aí, ó. Tô passando cola para vocês, né? Mas da lista da atividade avaliativa eu não vou passar, não. Nem vem. Então, exercício de número 2, olha aí. Crie um outro algoritmo para perguntar o valor total a ser pago pela cota e o percentual da taxa de administração do grupo. Após isso, apresente ao usuário o valor da taxa de administração. Uma coisa é percentual, outra coisa é valor, que deverá ser calculado em relação ao valor total a ser pago. Beleza, vamos começar o nosso algoritmo. Tá todo mundo acompanhando aí? Algoritmo, qual vai ser agora? Cálculo, taxa, valor, taxa, administração, certo? Var, início, fim. Fim algoritmo.